Qual é a maior coincidência que aconteceu na sua vida? Encontrou dinheiro na rua? Achou um objeto perdido em um lugar inusitado? Ou quem sabe encontrou um irmão gêmeo perdido com uma história de vida bem parecida com a sua? Chame de destino ou karma. A vida é repleta de surpresas estranhas, que não parecem em nada com obras do acaso. Eu sou o Luke e você está prestes a conferir algumas coincidências extremamente raras que aconteceram no mundo. Deixa eu começar com uma pergunta. Será que o Titanic teria afundado se o acidente tivesse sido previsto? Talvez sim, afinal, 14 anos antes da tragédia, um livro trouxe uma história com semelhanças assustadoras com o acidente de 1912. Escrito por Morgan Robertson, o livro Futilidade ou O Naufrágio do Titã fala sobre um transatlântico que bateu em um iceberg e também afundou ao norte do Oceano Atlântico. Só aqui já temos 3 coincidências: os nomes, o Titã e Titanic, a região onde a embarcação afundou e a causa do acidente. Mas as semelhanças não param. Enquanto o comprimento do Titã era de 243 metros, o do Titanic era de 269. A velocidade em que o Titã acertou o iceberg era de 25 nós. Já o Titanic estava a 22,5. Havia 2.500 passageiros no Titã e cerca de 2.200 no Titanic, embora os dois pudessem levar em torno de 3.000 pessoas. Além das duas embarcações serem de propriedade britânica, ambos colidiram com o gelo na parte da frente, a este bordo, ou seja, do lado direito. Como se não bastasse, até o horário tem lá suas semelhanças, já que os 2 acidentes aconteceram por volta da meia-noite. Titã e Titanic também afundaram quase na mesma distância de Terra Nova, lá no Canadá. Sem falar que os 2 navios não tinham botes salva-vidas suficientes para todas as pessoas a bordo. Depois dos 2 naufrágios, as histórias ficam diferentes, já que o personagem principal do livro vive algumas aventuras. Outra coincidência marcante envolvendo o Titanic aconteceu em 1935, quando um cargueiro chamado Titanian havia saído da Inglaterra e estava indo em direção ao Canadá. William Reeves era o responsável pela vigia e quanto mais a embarcação chegava perto de onde o Titanic naufragou, mais ficava o pressentimento de que Reeves deveria fazer o cargueiro parar. Ele só tomou a iniciativa quando se tocou de que havia nascido no dia 15 de abril de 1912, a data em que o Titanic afundou. Reeves falou para pararem o Titanic e com esse gesto, ele impediu que o cargueiro batesse em icebergs. Agora deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você tem irmão ou irmã? Já imaginou como seria se vocês tivessem sido separados no nascimento e só se encontrassem décadas mais tarde? Complicado, né? Pois foi basicamente o que aconteceu com James Lewis e James Springer, 2 irmãos lá dos Estados Unidos. Detalhe: os 2 são gêmeos. Eles nasceram no ano de 1940, lá em Ohio. E a primeira coincidência foi que seus pais adotivos resolveram batizar os 2 com o mesmo nome. Quando os James se reencontraram 39 anos depois, uma rápida conversa mostrou que a vida deles foi quase um espelho da do outro. Isso porque ambos tiveram um cachorro chamado Toy quando pequenos, e eram ótimos em matemática na escola, mas não gostavam nada de gramática. Os irmãos tiveram 2 esposas até o encontro, e sempre com mulheres com os mesmos nomes: Linda, a primeira, e Betty, a segunda. Cada um também teve um filho que espantosamente receberam os mesmos nomes: James Allen. Calma que ainda tem mais. O modelo e a cor do carro dos 2 eram iguais, além de também fumarem a mesma marca de cigarro e trabalharem na área de segurança.
Os dois James até tinham enxaqueca e compartilhavam do hábito de roer unhas. Sabe aquele ditado de que coisas perdidas sempre retornam para o dono? Pois é, George Pfeiffer, o autor de A Garota de Petróvka, teve uma ajudinha do destino e de ninguém menos do que o ator Anthony Hopkins. Acontece que Hopkins atuou na adaptação cinematográfica do livro que havia gostado bastante do roteiro, a ponto de procurar o romance para comprar antes de começarem as gravações. O problema foi que ele não encontrou uma única cópia nas livrarias onde passou. Em um dia como qualquer outro, o ator estava voltando para a casa de metrô quando viu uma bendita cópia de A Garota de Petróvka dando sopa em um dos bancos da estação. Aquilo pareceu inacreditável e ficou ainda mais bizarro quando ele abriu a cópia e se deparou com várias anotações nas páginas. Hopkins até procurou o dono pelo metrô, mas ninguém estava por perto. Ele decidiu ficar com o livro e, quando as filmagens tiveram início, acabou conhecendo George Pfeiffer, que tinha ido ao set. Conversa vai, conversa vem, e George disse que emprestou seu próprio exemplar, repleto com anotações, para um amigo. Esse amigo, para a surpresa de Hopkins, tinha perdido o livro no metrô. O ator tratou de mostrar para George o livro que tinha encontrado e, surpreendentemente, era o exemplar pessoal do escritor. Mas esses não são os únicos nomes famosos envolvidos com coincidências. Abraham Lincoln e John F. Kennedy também merecem aparecer por aqui, mas não apenas porque ambos foram presidentes dos Estados Unidos. A primeira coincidência envolvendo os dois é trágica. Lincoln e Kennedy foram mortos com um tiro na cabeça no mesmo dia da semana, uma sexta-feira. Além disso, os dois estavam acompanhados da esposa e outro casal no momento do crime. Como se não bastasse, ambos eram amigos de uma pessoa chamada Billy Graham e tiveram 4 filhos. E mais, Lincoln tinha um secretário chamado John e a secretária de Kennedy se chamava Lincoln. Depois de suas mortes, o cargo da presidência acabou indo para vice-presidentes chamados Johnson. Tudo isso sem contar que Lincoln foi eleito em 1860 e Kennedy em 1960. Exatos um século de diferença. Outra personalidade que também tem um pouco de mistério envolvido em sua vida é o escritor Edgar Allan Poe. E sabe por quê? É que muitos acreditam que ele é um viajante do tempo. Veja, em 1838, Poe publicou o romance A Narrativa de Arthur Gordon Pym, que conta a história de 4 marinheiros sobreviventes de um naufrágio que precisaram cometer o ato brutal de canibalismo para sobreviver. Desesperados, os marinheiros resolveram fazer uma espécie de sorteio. Quem tirasse o menor número seria morto e a tripulação se alimentaria dele. Na história, um homem chamado Richard Parker perdeu e teve um fim trágico. O problema é que, 46 anos depois, em julho de 1884, a história aconteceu na vida real. Um barco chamado Minhonete naufragou e as 4 pessoas da tripulação conseguiram se salvar em um bote salva-vidas. Mas eles ficaram cerca de 3 semanas à deriva, sem água ou comida e sem nenhum conhecimento sobre um possível resgate. Um sorteio foi feito para que um deles servisse de alimento para os companheiros. Sabe o nome do homem sorteado? O mesmo do livro, Richard Parker. Me fala uma coisa, você acredita em karma? Caso não acredite, escuta só essa história. No final do século XIX, alguns dizem que em 1883 e outros em 1893, um homem chamado Henry Ziegland quase foi morto com um tiro na cabeça. Depois que Henry terminou o relacionamento com a sua noiva,
a mulher resolveu cometer suicídio e o irmão dela, furioso com a situação toda, decidiu vingar a irmã e a família. O cara mirou direto na cabeça de Henry e disparou. Pensando que tivesse cumprido seu objetivo, o irmão apontou a arma para a própria cabeça e também cometeu suicídio. Só que o tiro não acertou Henry, mas sim raspou no rosto dele e ficou alojada dentro de uma grande árvore. 20 anos se passaram e Henry tomou a decisão de cortar tal árvore onde a bala ficou por todo aquele tempo. Sabendo que demoraria muito para retirar a árvore do lugar, de um jeito tradicional, ele decidiu usar dinamite. Bom, a explosão realmente derrubou a árvore, mas Henry não contava que, durante o processo, a vingança finalmente o encontraria. A explosão foi tão forte que expeliu a bala direto na cabeça de Henry, fazendo com que ele morresse instantaneamente. Destino? Karma? Você decide. Já imaginou estar apresentando um jornal e o retrato falado de um suspeito ser muito parecido com você? Embora as chances disso acontecer sejam bem remotas, o então apresentador do Good Morning America, Josh Elliott, passou por uma surpresa dessas em 2011. Ao final do jornal, a colega de bancada de Josh, Robin Roberts, fez questão de notar a semelhança entre o apresentador e o retrato falado de um homem suspeito de agredir uma mulher depois de um acidente de trânsito. E para deixar as coincidências ainda mais bizarras, o repórter que relatou o incidente na mesma edição do jornal também tinha muitas semelhanças com o retrato falado. Embora casos como esse sejam bem raros, duas coincidências desse tipo em um intervalo tão curto de tempo deu o que falar. Agora me conta aqui embaixo quais coincidências absurdas já aconteceram com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!